E bora para mais um vídeo. E dessa vez já comecei fazendo alteração. Acabei atualizando os nossos pórticos. Esse aqui é um pórtico 50x50 e esse vai ser um pórtico 30x30. Então eu pensei, como o meu pórtico 50x50 ele tá empenado, o pórtico não, o metalon tá empenado, ele tá meio que emperrando. E como o meu intuito é gastar o menos possível, como sempre, eu tenho um metalon 30x30, já fiz o teste e ele tá muito bom. Então vamos utilizar esse daqui agora. Então a estrutura dela vai ter um metalon 70x30 na lateral e para seguir os carrinhos vai ser o metalon 30x30. Como não tem peso e também não é uma área muito grande, eu acredito que vai ficar muito bom e não vai ter questão de empenho, não vai sofrer com empenho. Para toda estrutura vai ser utilizado esse metalon aqui, que era um pedaço que eu tinha, esse metalon 30x30. Então, eu vou fazer, como ela vai ter uma área total de 60x70, eu vou cortar duas de 70 nessa aqui, uma de 70 e duas de 60. Pronto, só vai ser esses 5 cortes que vai ser feito. Todas as peças da estrutura já estão aqui, são apenas 3 metalons 30x30, 2 em um tamanho e um no tamanho dos metalons 70x30. Então é só isso aqui, toda a estrutura da máquina é isso. Agora vamos dar um acabamento para poder começar a solda. A estrutura dela vai ficar assim. Eu vou deixar elas em pé, porque assim eu vou ter mais área de atuação. Porque como a máquina vai ficar, não vai ter nada embaixo, eu vou deixar um canto marcado. Se caso eu precisar gravar uma parte grande na área útil toda dela, em cima de uma mesa, por exemplo, eu pego a máquina, coloco lá e assim eu consigo ajustar. A cabeça, ela sobe e desce, então a gente consegue regular ela tranquilamente. A estrutura dela vai ser assim. Essa daqui não precisa soldar, porque ela vai ser acoplada aos pórticos. E deixa eu mostrar como está o pórtico. Está correndo bem firme não, está correndo com folga. E como pode ver, passou a moto agora. Como pode ver, sem jogo. O jogo que ele tem é mínimo. E como são motores de 2 a 3 kg, eu não tenho certeza, eu acredito que seja de 3 kg, ele vai dar conta disso aqui tranquilo. A gente tem que deixar ele mais livre possível para a máquina poder correr sem esforço. Com o metalon 50x50, como ele estava empenado, eu acredito que ele estava empenado, ele estava puxando muito. Porque a estrutura é a mesma. Eu só peguei aqui, redimensionei para o 30x30. Mas eu até utilizei ele como base. Então, esse pórtico, a estrutura é essa. Vamos à solda. Vamos conferir se realmente está com esquadro já. Se precisa fazer algum ajuste. Para a gente conferir se a peça, pode ser uma peça pequena, uma peça grande, ela está no esquadro, a gente mede ela cruzada. Aqui deu 85,5. Essa daqui eu vou ter que mexer nela de alguma forma, porque aqui eu não tenho acesso a essa parte. Eu vou dar um pingo de solda, qualquer coisa eu solto ela. Pronto, agora a gente vai medir aqui para ver se está tudo certo. Conferir se ela está no esquadro. Isso aqui é até interessante fazer com peça grande. Quando você vai montar uma CNC maior, você tem que fazer dessa forma aqui para saber se o esquadro está certo. Eu vou medir ela cruzada aqui. Está dando 85,5. E dessa ponta a essa ponta está dando 85. Está dando 85,4. Deixa eu só conferir. 85,3. Quando acontece isso, tá dando 1,5 mm, tá dando 85,4, 85,3. Quando acontece isso, quando eu tô montando uma CNC grande, 2 metros, esse milímetro para mim não vai servir muita diferença, porque assim, a gente sabe a limitação da máquina que a gente tá fazendo, pela questão de cremalheira, pela toda a estrutura da obra. Mas nesse caso aqui ela é uma área pequena. Então se ela é uma máquina pequena, a gente tem que corrigir ela, deixar isso abaixo de 1 milímetro. Como é que a gente corrige? Ela aqui tá menor, então a gente tem que puxar ela dessa forma aqui. A gente tem que repuxar ela
puxa mais um pouco para cá e depois faz a solda nela de novo. Aí mede. Se ela estiver batendo ok, o mesmo tamanho aqui, tá no esquadro, pode seguir. Você pode utilizar esse esquadro, pode utilizar o esquadro magnético, mas é sempre bom conferir, porque na hora que tá soldando, a solda ela puxa, tá? Quando ela repuxa esses milímetrozinhos, isso vai tirando do esquadro. E para quem quer um trabalho no esquadro, que é o ideal, o mais próximo disso, é só fazer essa correção, porque às vezes dá uma diferença muito grande, de meio centímetro, de 1 centímetro, já vi dá a diferença de 2. Então, é só corrigir isso e pode partir para outra parte, que já é a montagem dos pórticos. Normalmente, como eu corrijo isso, na base da pancada mesmo. Vou dar umas pancadinhas aqui. Eu tô achando que já foi demais. Vou conferir de novo. Aqui tá dando 85,4. Pronto, 85,4. Pronto, agora tá certo. Dei as pancadinhas, agora eu vou pegar um sargento, mais desses grampos C, como eu tenho eles aí, já vou prender e vou terminar a solda. Vou terminar o ponteado, agora eu vou preencher em todos os cantos. Como a gente está trabalhando com pórtico, o ideal é que não lixe com flap, com qualquer disco. Tem um disco para remoção de tinta, que é um disco esponjoso. Ele pode passar aqui que ele não vai retirar material. Mas o indicado é mexer o mínimo possível, porque aqui já está na espessura. Aí você regula ele lá no pórtico. Se você for tirar material aqui, pode ser que ele crie alguma barriga e acabe até atrapalhando o deslocamento. Aqui eu vou passar o disco esponjoso, que ele não retira o material, ele tira só a primeira camadazinha de nada. E eu acredito que isso não vai influenciar em nada nos nossos pórticos. Mas essa aqui já é toda a estrutura. Como eu falei no início, eu ia fazer o projeto, mas acabei que nem vou fazer isso. Não tô com muito tempo para desenhar, e teria que desenhar esses pórticos tudo direitinho. E faltou paciência para isso. Mas enfim, o que eu decidi? Esse pórtico eu fiz na estante. Aí eu vou colocar ele aqui. Vou olhar para ele e vou imaginar como redesenhar ele, no caso, pra gente colocar aqui o outro eixo. Pra colocar o eixo X nele. Então, basicamente, eu acredito que vai ser mais uma peça aqui, com um rasgo para pegar o metalon 30-30. Então, acredito que não tenha nada mais do que isso. Então, vamos colocar ele aqui, que assim a gente consegue imaginar ele melhor. Essa peça aqui eu ainda não fixei ela. Se eu deixar ela assim. Se eu deixar ela assim. Olha qual é o que consome menos espaço, porque assim eu vou ter uma área muito maior. Aqui tu vai deixar assim, porque aqui já sobra espaço para colocar os motores. Então, deixei dessa forma. Aqui, eu vou puxar ele porque no desenho ele tem uma forma justamente para a gente ajustar essa parte. Para deixar o mais justo possível. Justo, sem apertar. Então, ó, ele tá correndo bem. Tá com a forma, mas eu vou ter que tirar ele aqui de qualquer forma. Ó, ele tá balançando. Então se ele tá balançando, eu posso descer mais ele. Tem um balançado aqui, eu vou colocar uns pés. Também tem uns pezinhos ajustáveis. E assim a gente consegue nivelar ela para deixar ela toda ok. Ó, tá bem legal. Agora a gente vai fazer o desenho. Vamos fazer o desenho para uma peça fixar aqui. Esse parafuso é o limite. Então ela vai pegar nessa parte aqui e vai acoplar o eixo. Pronto, o motor ele tem que pegar por cima, né? Porque se a gente colocar alguma peça aqui embaixo, ele vai atrapalhar. Então, eu penso em colocar ele assim. Então, dessa forma, é melhor já colocar uma base aqui, que já segure o motor também, e não vai atrapalhar o carro, porque ele vai vir de qualquer forma, ele só vai vir até aqui. Então, eu acredito que vai dar certo. Vamos botar em ação para ver o que vai acontecer. Bora pro primeiro teste. Acabei de usinar as peças. Eu vou fazer o teste primeiro no eixo Y. Então, eu vou fixar logo eles, vou já colocar cola e parafuso, já para deixar eles todos firmes. A melhor forma que eu achei de montar foi ela assim. Esse aqui tá entrando bem justo. Lembrando de colocar essa parte aqui para cima, que ela vai ser a parte dos pó. Aqui, vou botar a cola, mas aqui do jeito que tá aqui, os parafusos a gente tem que fixar eles assim. Lembrar sempre de conferir o esquadro. 100% no esquadro. Agora aqui é um parafuso para um lado. Ó, como ele aqui
Se eu furar assim, o parafuso vai estragar. Então a gente tem que pegar daqui pra lá. Pra fazer essa furação. Eu coloco esse parafuso aqui da broca e dobro ela. Mesma coisa do outro lado. E... agora a gente escareia. E aqui eu vou utilizar o parafuso de trinca. Pronto. Aqui é só repetir o processo. Aqui agora é só repetir o processo nas outras 3 peças. Nas outras 2 peças. Ele é pra ficar dessa forma aqui. Ele vai pegar assim. Nessa parte aqui agora vamos colocar os rolamentos. Eu peguei essas... como eu não achei nenhuma arruela pequena que desce aqui, eu acabei pegando essas arruelas de pressão. Só que aqui a gente não pode utilizar ela dessa forma, porque a pressão que eu ia dar pode ser que machuque o MDF. Então, essa daqui é a parte chata. É hora de alinhar todas que vai utilizar. E aqui ela tem uma... essa daqui é bem durinha. Pronto, é só fazer isso aqui, deitar mais pro lado. Mas aqui, essa diferençazinha não vai mudar nada não. Porque eu optei por ela. Porque essa daqui vai ficar na parede da broca. Da broca não, do porta. Nisso, ela vai correr solta. Como essa daqui vai estar na parte do MDF, essa corre solta e do outro lado vem a porca. Eu não coloquei uma do outro lado porque não tem necessidade. Porque a porca tem o mesmo tamanho. E aqui, ó, ele corre liso. Se eu colocasse uma arruela maior, por exemplo, dessa daqui, ela ia pegar em todo o conjunto. E poderia ser que ou folgasse a porca, ou travasse o rolamento, que é o que já está acontecendo aqui. Se a gente apertar, se eu apertar mais aqui, ela trava. Então o rolamento, ele tem que pegar só nessa parte interna dele. Então, aqui é hora de desamassar. São 12, já tem aquelas ali. Vou desamassar as 12 e vou seguir com a montagem. Esse desse lado. Esse outro desse lado. E esse aqui. Aí, para evitar torção, eu vou passar a cola. Eu vou colocar a cola com o catalisador. Ele já fica certinho. Vou colocar a cola com o catalisador e fazer a fixação dele, porque aí o tamanho dele já vai estar ajustado. Deixa eu ajustar primeiro, que é melhor. Eu vou botar o de baixo, fazer o ajuste. Depois que fizer o ajuste, aí eu coloco a cola, tiro o ajuste, tiro esse de baixo, coloco a cola, fixo, boto os parafusos. Tá fixo. Agora vamos tirar os pórticos. Só a porta de baixo. Aqui é botar parafuso. Quantos parafusos? Quantos quiser. Tem a opção também de colocar um parafuso com porca. Pode ser também. Fica até mais firme. Coloca um aqui, um aqui. Ou um parafuso M6. Como eu falei, que como ele não vai sofrer tanta pressão, eu acredito que segure. A torção está sendo mínima. Está deslizando bem. Agora vamos colocar de novo. Aqui, se quiser, pode colocar umas arruelas também por cima. Eu ia colocar, mas eu acabei esquecendo. Aí dá para colocar também. Quando eu for finalizar tudo, eu já coloco elas. Ou não. Aqui agora, uma peça colada na outra. Eu vou bater os dois juntos e vou colar ele. E aqui já vai estar pronto o sistema da correia. Aqui a gente só vai precisar dar um pingo de solda ou colocar uma madeira. Não sei ao certo, eu acredito que é melhor colocar uma cantoneira aqui subindo. Porque aí fica mais firme. A gente dá uns pingos de solda aqui e ela vai aguentar tranquilamente a tensão da correia. Mas isso eu ainda não sei ao certo. Aqui eu já consigo ver que eu vou ter que tirar de novo para poder puxar ele um pouquinho mais para frente. Porque quando colocar os rolamentos aqui,
ele vai ficar muito em cima. Mas vamos colocar, depois a gente vê. Essa parte aqui eu precisei fazer alguns ajustes, modifiquei a parte desses buracos, e aqui já está como vai ser os 3 motores que vai ficar fixado. Alterei também, aqui coloquei um rasgo, que aí vai pegar, a correia já vai vir aqui e já vai ficar certo com essa altura. E a forma, como ele vai ficar, deixa eu girar, ele vai ficar dessa forma aqui. Coloquei uma arruela menor, um rolamento e outra arruela menor, e essa maior para a correia não sair. E aqui está livre, porque a correia ela vai ficar correndo aqui livre e vai ficar reto com o eixo do motor. Nessa parte, para segurar a correia, o caminho mais simples foi cortar um pedaço de MDF e fazer um rasgo para passar a correia. Só precisei medir a altura que seria o rasgo para ficar rente com as polias. A fixação é feita com parafuso mesmo. A fixação da correia eu fiz colocando parafuso como já tinha feito na primeira CNC. Para esticar ela é só passar pela polia de rolamento, passa pela polia do motor, volta para a segunda polia e prende do outro lado. Como é uma correia fina de 6 milímetros, só é puxar um pouquinho e fixar ela que ela já vai ficar estirada. E como pode ver, deu muito certo, os eixos estão correndo livre e foi uma forma fácil e barata. Essa daqui é a segunda parte do nosso vídeo. Já fizemos algumas alterações em todo o projeto. E aqui eu acredito que já vai ser o projeto final. Caso tenha alguma alteração, a gente vai mexer nisso de acordo com a produção. Mas o estrutural dela já está todo montado. Agora a gente vai vir com a parte elétrica e colocar ela para rodar.